Olá, pessoal. Meu nome é Fabiana e eu, juntamente com a professora Maíra, vou ministrar para vocês a aula da disciplina Fisiologia Veterinária. Sejam bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos dar início ao estudo do sistema endócrino. Vamos então entender um pouquinho sobre o que são os hormônios. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios da organização, da classificação e da ação hormonal. Vamos dar início, então? Vou compartilhar aqui com vocês a tela, tá? E conforme vocês forem assistindo e for surgindo algumas dúvidas, eu vou estar abrindo caixinhas de pergunta depois para que a gente possa esclarecer as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira aula, nossa aula 1, princípios da organização, da classificação e da ação hormonal. Bom, aqui, pessoal, tem um sumário para a gente ter uma ideia do que nós vamos falar nessa aula. Então, a gente vai conceituar o que são hormônios, nós vamos falar sobre os sistemas hormonais, nós vamos falar como que esses hormônios eles são classificados e vamos finalizar falando um pouquinho sobre os sistemas de retroalimentação. Então, vamos lá, pessoal. O que é um hormônio? Eu acredito que todos vocês já devam ter ouvido falar, né? A gente já estudou, né? Mas sempre quando aparece essa palavra hormônios, né, que a gente precisa definir o que é hormônios, a gente acaba se perdendo. Bom, nós vamos começar a partir de agora o estudo do sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? O sistema endócrino, ele tem a função de garantir o fluxo de informações entre as diferentes células do nosso organismo. E com isso ele possibilita uma interação funcional do nosso corpo como um todo. Então a gente poderia resumir a função do sistema endócrino em 3 grupos. Então o sistema endócrino é importante para garantir a reprodução, para promover o crescimento e desenvolvimento e também garantir a homeostasia, né? Garantir o equilíbrio, né, do nosso corpo. E tudo isso como que o sistema endócrino faz? Através da ação de hormônios. Então, lanço a pergunta para vocês: o que são hormônios? Eu coloquei aqui para vocês, pessoal, 2 definições, uma definição mais clássica e uma definição mais atual. Por quê? Na definição mais clássica, eu acredito que deva ser a definição que vocês aprenderam no ensino médio, é que os hormônios são substâncias químicas produzidas por tecidos especializados e secretados na corrente sanguínea. E uma vez que eles são secretados na corrente sanguínea, esses hormônios são conduzidos até o que a gente vai chamar de tecido-alvo. No entanto, pessoal, com o avanço, né, quando você vê o avanço dos estudos, a gente consegue perceber que essa definição ela está um pouquinho ultrapassada, porque ela deixa de englobar um monte de outras descobertas que foram feitas ao longo dos anos. Vou pontuar algumas aqui para vocês. Por exemplo, a gente sabe, né, que quando a gente fala um tecido especializado, hoje a gente sabe que existem diferentes tipos de tecidos que podem produzir, não necessariamente especializados, que podem produzir hormônios. Temos também outros exemplos. Vocês já devem ter ouvido falar também dos feromônios, né? Então, que são os chamados, o que a gente dá nome dos ectormônios, né? Que são aqueles hormônios que podem atravessar o ar, que podem atravessar a água, né? E não atinge a corrente sanguínea, né? A gente ainda pode destacar, por exemplo, alguns hormônios que são produzidos e modulam a própria função da célula que o produziu. Então, devido a esses avanços, né, a gente precisa ter uma modificação na definição de hormônio. Então, aqui a gente tem uma definição atual, né, que seria uma substância não nutriente capaz de conduzir determinada informação entre uma ou mais células, tá? E aqui eu coloquei novos conceitos porque é interessante, mesmo com essa definição atual, né, a gente ainda deixa de englobar
algumas outras características importantes, para vocês terem uma ideia de tão amplo que é isso, né? Então, por isso que eu coloquei aqui novos conceitos, né? Será que mais para frente vai ter que repensar essa definição atual? Com certeza acredito que sim. Então, por enquanto, a gente vai utilizar como definição que hormônios são substâncias não nutrientes capazes de conduzir determinada informação. Então, os hormônios, né, de maneira bem simples, eles funcionam como mensageiros químicos, né? E quando eles levam a mensagem, né, eles acabam fazendo com que o sistema endócrino desempenhe essas 3 funções que eu havia comentado com vocês. Tudo bem? Bom, então, de forma geral, qual é a principal característica e função do hormônio? Sua principal característica, então, é induzir uma resposta celular, ou seja, alterar uma função da célula. E aí, pessoal, nós precisamos pensar como que ocorre a ação endócrina, né? Como que ocorre a ação hormonal. E baseado, né, nisso, nós temos o seguinte: sempre vai haver uma célula secretora e sempre vai haver uma célula alvo. Então, a gente tem aqui nessa imagem, né? A célula sinalizadora, ela recebe um determinado estímulo e essa célula sinalizadora produz uma molécula sinalizadora, que é o hormônio. Esse hormônio, então, ele vai se ligar, né? Ele vai agir, né? Ele vai se ligar a um receptor que está presente aonde? Em uma célula-alvo. E aí, a partir dessa ligação, essa célula-alvo vai desencadear uma resposta e aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui um efeito. Então, estímulo, célula sinalizadora, produz a molécula sinalizadora que se liga ao receptor e essa célula-alvo, então, vai produzir uma resposta, tá? É importante, pessoal, a gente ter em mente o seguinte, que o receptor hormonal, ele é um elemento fundamental na resposta endócrina, né? Esses receptores, né? Por que eles são fundamentais? Porque se não tem o receptor, a célula alvo, ela não emite a resposta. Então, nessa imagem nós temos a célula sinalizadora, produz a molécula sinalizadora e essa molécula se liga ao receptor. Nós vamos ter então a célula-alvo, desencadeamento de uma resposta. Agora, se a célula não tem um receptor específico para aquela molécula sinalizadora, simplesmente eu não vou ter o quê? Eu não vou ter essa resposta. Então, por isso que a ligação do hormônio com o seu receptor, ele é específico. Por isso, então, que o receptor, ele é fundamental para o funcionamento do nosso sistema endócrino, tá? E aqui, pessoal, eu coloquei algumas curiosidades, tá? Aqui nós temos a foto de Claude Bernard, que ele é conhecido como o pai da fisiologia, e ele foi um dos pesquisadores que definiu a questão, né, do equilíbrio, da homeostasia. Então, ele fala o seguinte, que a estabilidade do meio interno é a condição para a vida livre e independente. E foi devido aos estudos iniciais de Claude Bernard que surge a ideia da existência de uma interação neuroendócrina, né? Que, na verdade, a manutenção do meio interno, ela vai depender da atividade coordenada de 2 sistemas essenciais. Quais seriam esses 2 sistemas essenciais? O sistema endócrino e o sistema nervoso. Por isso que a gente fala interação neuroendócrina, né? Aqui a gente vai estar nessa aula dando um pouquinho mais de ênfase na questão das definições, né? Mas é importante a gente saber do papel fundamental que o sistema nervoso faz juntamente com o sistema endócrino para a manutenção da homeostasia do nosso corpo. Bom, então, baseado nisso, uma vez então que eu já sei a definição de um hormônio, a gente vai entender quais são os principais sistemas
hormonais presentes. E aí, esses sistemas hormonais, eles podem ser divididos em sistemas hormonais clássicos e os chamados sistemas hormonais não clássicos. Dentro dos sistemas hormonais clássicos, nós temos o sistema endócrino, o sistema parácrino e o sistema autócrino. Nós vamos definir cada um deles de maneira separada. Vamos começar com o sistema endócrino. E acredito que esse sistema endócrino é aquele que vocês mais têm conhecimento e é aqueles que você utilizava, né? Que até mesmo os professores utilizavam como forma de ensinar a definição de hormônio. O que é o sistema endócrino? O hormônio, ele age em uma célula-alvo, essa célula-alvo está distante, e para ele poder atingir essa célula-alvo, ele tem que chegar por meio de sangue. Então, o sistema hormonal endócrino, né? Nós temos a célula sinalizadora e a molécula sinalizadora, ela é lançada na corrente sanguínea e essa corrente sanguínea vai agir em uma célula-alvo, né? Então, você tem aqui o papel na corrente sanguínea. Mas, como a gente já viu, existem outros sistemas hormonais. Nós temos, por exemplo, o sistema chamado de parácrino. No sistema parácrino, o hormônio ele difunde-se no interstício e ele vai agir em células vizinhas da célula secretora. Então, vocês vão perceber que, nesse caso, não existe a necessidade da presença da corrente sanguínea. Então, você tem a célula sinalizadora, a molécula sinalizadora, ela vai ser produzida e ela vai agir na célula-alvo, mas essas células-alvo vão estar localizadas próximas da célula sinalizadora, certo? Então, essa molécula, né, esse hormônio, ele vai se difundir pelo interstício. E nós temos um outro tipo de sistema, que é o chamado sistema autócrino. Ó, a palavrinha auto, né? Já nos dá uma ideia, auto sobre ele mesmo. Então, no sistema autócrino, o hormônio, uma vez que ele é secretado, ele volta a agir na própria célula secretora. Então, olha só, uma célula visa a si mesma. A célula secretora e a célula-alvo são as mesmas. Então, o hormônio, ele age sobre a própria célula secretora. Estão percebendo, pessoal, como a definição, então, de hormônio, ela foge daquela definição clássica, né? Quando a gente começa a entender esses diferentes sistemas hormonais. Esses, então, são os sistemas hormonais ditos como clássicos. E nós temos os chamados sistemas hormonais não clássicos, tá? O que caracteriza esses sistemas hormonais? Né, eles são operados por hormônios frequentemente sintetizados em múltiplos locais e podem agir localmente, tá? Eles agem, né, eles apresentam um grande repertório e intercruzamento de ações e ocasionalmente apresentam ações contrárias, tá? E na maior parte dos sistemas hormonais não clássicos, nós estamos tratando de substâncias, de hormônios que são verdadeiros fatores de crescimento, tá? E aqui então, pessoal, a gente tem os três principais tipos de sistemas hormonais não clássicos: o sistema criptócrino, o sistema justácrino, o sistema intrácrino. Vamos ver também cada um deles, tá? Bom, o primeiro sistema, chamado de sistema criptócrino, o que acontece? A secreção e a ação do hormônio ocorre em um sistema fechado que envolve diferentes células e essas células estão intimamente relacionadas. Nesse exemplo que a gente tem aqui, é o exemplo que está ocorrendo dentro do testículo para o processo de formação dos espermatozoides. Nós temos como exemplo as células de Sertoli e as espermátides, tá? Deixa eu colocar aqui nesse desenho. Então, olha só, na criptócrina, eu tenho um ambiente fechado e o hormônio vai agir nesse ambiente fechado. Então, as células de Sertoli, né, elas secretam hormônios, esses hormônios vão difundir pelo interstício do testículo, né, e aí nós vamos ter a ação
desse fator de crescimento nas espermátides, tá? Então, é o sistema chamado de sistema criptócrino. O outro tipo de sistema que nós temos é o chamado sistema justácrino, onde a célula secreta o hormônio e esse hormônio pode permanecer ligado na membrana celular, agindo somente em células-alvo próximas ou pode romper-se indo para a circulação. Novamente, nesse tipo de sistema, a gente está falando de fatores de crescimento, né? Então, a gente tem aqui, ó, no sistema justácrino, né? A gente pode ter que esse hormônio pode ficar na própria, ele pode permanecer na membrana celular da própria célula, ou ele pode, e aí a célula-alvo vem aqui para que ocorra a ação, ou ele pode se desprender, se romper e aí agir em células vizinhas ou cair na corrente sanguínea. E o último tipo de sistema, que nós temos dentro desses exemplos não clássicos é o sistema entácrino, que INTA vem de dentro, né? A síntese e a ligação, a síntese do hormônio e a ligação ao seu receptor específico ocorre dentro da mesma célula. Um exemplo é a síntese de T3, a partir do seu precursor T4 dentro da célula-alvo, onde vai agir sem ao menos sair da célula, né? Então, na entácrina, ó, o T4 ele entra, ele é o precursor da produção do hormônio T3, e esse hormônio T3 ele vai agir internamente dentro da própria célula, tá? Então, esses são os chamados modelos não clássicos. É importante a gente ter todo esse conhecimento, né? Mas, assim, se vocês me perguntassem, Fabiana, qual que de todos esses modelos, qual que a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção? São os sistemas, seriam esses sistemas hormonais clássicos. Então, entender o que é um sistema endócrino, o que é um sistema parácrino e o que é um sistema autócrino são suficientes. Esse conhecimento é importante. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho, depois que vimos esses sistemas hormonais, como que é feita a classificação dos hormônios. Como que os hormônios eles são classificados, tá? Bom, se a gente for pensar estruturalmente, né, em termos de substância química, os hormônios eles podem ser bastante diversos, né? Eu posso ter hormônios que são derivados, né, do colesterol, por exemplo, no caso dos esteroides, eu posso ter hormônios que são proteínas, que são aminoácidos, né? Então, estruturalmente, eles podem ser bastante diversos. Mas a gente vai mostrar aqui a sua classificação quanto à sua natureza química, no fato de serem hormônios hidrossolúveis e o fato de serem hormônios lipossolúveis. Então, o hidro já fala, né, que são solúveis na água, e hormônios lipossolúveis, a gente já consegue imaginar que são hormônios que são solúveis nos lipídios, tá? Então, vamos começar a falar sobre os hormônios hidrossolúveis. E é interessante, pessoal, que o fato do tipo de hormônio ser de uma forma, isso vai impactar todo o seu processo de síntese, o seu processo de empacotamento, o seu processo de secreção. Então, o que são os hormônios hidrossolúveis? São, na sua maioria, né, conhecidos como o grupo dos hormônios proteicos. E aí a composição varia. Eu posso ter desde um único aminoácido modificado, eu posso ter hormônios que são peptídeos simples, até hormônios que são grandes proteínas, né? E a gente ainda pode ter hormônios, né, que são glicosilados ou hormônios que são fosforilados, né? Então, proteínas que são glicosiladas ou fosforiladas e acabam desempenhando a função de hormônios. Bom, algumas características importantes. A primeira que a gente tem que relacionar é a questão da síntese, tá? Como se trata de proteínas, o mecanismo para a produção
é aquele mecanismo que a gente já está acostumado da síntese de proteínas. Então, onde você tem material genético, a partir do gene, você tem a transcrição em RNA mensageiro, a partir desse RNA mensageiro, você tem a tradução e os ribossomos faz, né, a leitura da mensagem trazida pelo RNA mensageiro, e a partir dali, a nossa proteína, o nosso peptídeo, ele vai ser produzido, tá? Bom, agora algumas diferenças importantes em relação à secreção, tá? Quando os hormônios, né, como são proteínas, né, essas proteínas, elas são solúveis na água, mas elas não são solúveis em lipídios. E a gente tem que pensar que o hormônio, ele sai da célula. Quando esse hormônio, ele sai da célula, ele precisa passar pela membrana celular. Então, o fato deles terem essa característica proteica é muito difícil, ele não consegue se difundir, né, pela passar pela membrana plasmática, que é lipoproteica. Então, quando a gente pensa em hormônios proteicos, a sua secreção, ela está relacionado com o empacotamento. Então, essas proteínas, elas são empacotadas em vesículas ou grânulos secretórios. E aí sim, essas vesículas ou grânulos secretórios vão liberar a, vão liberar esse hormônio, tá? É interessante, pessoal, que essas vesículas, né, a membrana dessas vesículas se funde com a membrana plasmática da célula e aí a gente vai ter a secreção do hormônio. Um outro papel importante em relação à circulação, né? Como esses hormônios eles são hidrossolúveis, eles conseguem solubilizar facilmente no interstício, como no sangue, tornando possível a sua livre circulação. Então, eles podem ter uma livre circulação. E, além disso, o mecanismo de ação, né? É característica desses tipos de hormônios apresentarem um receptor localizado na membrana plasmática da célula-alvo, como local de reconhecimento. Então, aqui, pessoal, nós temos um exemplo, né? Então, um hormônio hidrossolúvel, ele consegue se difundir livremente pelo interstício quando ele encontra o seu receptor específico, que está localizado na membrana celular, né, na membrana plasmática da célula-alvo. Esse receptor se liga e aí vai ser desencadeado várias respostas, né? A gente vai ter ali a transdução dessa informação, várias respostas vão ser desencadeadas para que a célula-alvo emita uma resposta. Na aula de hoje, a gente não vai definir esses mecanismos internos, tá? A gente está apenas caracterizando essas principais ações. Agora, quando a gente compara, então, esses hormônios hidrossolúveis com hormônios lipossolúveis, a gente já começa a pensar em algumas modificações. Primeiro, os hormônios lipossolúveis, eles têm uma característica básica, que é ter uma molécula precursora lipídica, e essa molécula precursora lipídica, ela tem um caráter lipofílico. E esse caráter lipofílico se preserva na formativa do hormônio. Então, a gente vai perceber que muitas das características de secreção, de circulação, são baseados no fato dessas moléculas serem lipossolúveis. Então, em termos de secreção, pelo fato de serem hormônios lipossolúveis, eles não são armazenados em grânulos. Eles não precisam ser armazenados em grânulos para que depois possam ser secretados. Eles são secretados por difusão na membrana plasmática, né? Então, eles conseguem atravessar, devido ao fato de ter esse caráter lipofílico que a gente viu, eles conseguem o quê? Eles conseguem atravessar, difundir a membrana plasmática à medida que vão sendo sintetizados. Outra coisa, pessoal, é a questão da circulação. Como eles não são solúveis em água, é fundamental que esses hormônios, né, que esses hormônios lipossolúveis se liguem a moléculas transportadoras.
Então, é fundamental a ligação dos hormônios lipossolúveis a proteínas que englobam a molécula lipídica e lhe confere, né, quando essas proteínas carreadoras, essas proteínas transportadoras englobam essa molécula lipídica, elas acabam conferindo uma certa hidrossolubilidade, permitindo, então, dessa forma, a mobilização desses hormônios. E ainda nós temos, né, o próprio mecanismo de ação, que é o seguinte: é, a ação desses hormônios hidrossolúveis, desses hormônios lipossolúveis, eles são desencadeados a partir da sua ligação a receptores intracelulares, cujo complexo hormônio-receptor termina por se ligar em locais específicos da região promotora dos genes alvos, agindo como fatores transcricionais da expressão gênica. Então, é muito interessante esse fator, né? O receptor, ele não vai estar na membrana plasmática da célula-alvo, e sim, ele vai estar o quê? Ele vai ser um receptor interno. E a partir disso, né, vai desencadear, né, ações específicas na região promotora dos genes-alvo, e aí a célula vai desencadear a resposta, tá? Então, olha só, nós temos aqui, olha só, imagina que isso é dentro da célula, então o receptor ele encontra-se dentro da célula, então a molécula se liga ao receptor dentro da célula. Esse receptor agora ativo, ele liga-se ao DNA e ativa a transcrição, que ativa a síntese de mRNA mensageiro, que por sua vez sintetiza novas proteínas. Então a gente está tendo aqui o desencadeamento dessa resposta. Então, essa é uma diferença bem interessante, tá? Aqui, ó, mostrando para vocês, ó, um hormônio esteroide, né? Ele atravessa a membrana plasmática por difusão, né? E aí ele vai se ligar a um receptor intracelular. Então, nesse caso, liga-se a esse receptor, forma-se o complexo hormônio-receptor, e aí esse complexo hormônio-receptor, por exemplo, vai se ligar a uma região promotora do gene e vai desencadear a resposta daquela célula-alvo, que nesse caso, né, é a transcrição, RNA mensageiro, né, e aqui sai, né, sai e vem aqui para ser traduzido nos ribossomos, tá? Só lembrando que aqui é o citoplasma, então, só lembrando que aqui é o núcleo. Então, ó, o hormônio esteroide atravessa a membrana plasmática aqui, passa pelo citoplasma, atravessa a membrana nuclear e vai se ligar a esse receptor interno, tá? Então, para vocês verem essas diferenças. O hormônio hidrossolúvel, ele é liberado por vesículas secretoras. O hormônio esteroide, ele atravessa livremente a membrana. O hormônio hidrossolúvel, o receptor, ele é externo. Aqui o receptor, ele é interno. O hormônio hidrossolúvel, por ele ter essa característica, ele consegue se difundir livremente pelo interstício. Já o lipossolúvel, não, ele precisa da ação de proteínas carreadoras, transportadoras, para que ele possa desencadear uma certa solubilidade. Tudo bem? E aqui, pessoal, a gente tem uma tabela mostrando alguns hormônios lipossolúveis, alguns hormônios hidrossolúveis. Então, hormônios esteroides: aldosterona, cortisol, testosterona, estrogênios, progesterona, hormônios da tireoide, né, que seriam lipossolúveis. E os hormônios hidrossolúveis seriam os hormônios aminados, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, melatonina, histamina, os hormônios proteicos, peptídeos, né, hormônio do crescimento, insulina, glucagon, né, somatostatina, calcitonina, e assim, FSH, LH, o hormônio adrenocorticotrófico, o hormônio tireotrófico, e assim vai, né? E os hormônios eicosanoides, prostaglandinas e leucotrienos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia dessas tabelas, mostrando alguns exemplos de hormônios lipossolúveis e mostrando alguns exemplos de hormônios hidrossolúveis. Bom,
E para a gente finalizar esse bate-papo inicial, falta a gente falar sobre os sistemas de retroalimentação, ou também conhecido como feedback, né? Então, os hormônios, eles agem, né? A produção dos hormônios, ela é baseada no equilíbrio entre estímulo e inibição da síntese e secreção de hormônios. Então, a gente chama isso de feedback ou retroalimentação. Então, olha só, ao longo do tempo, a concentração do hormônio se mantém oscilando em torno de um valor constante, o que nós vamos chamar aqui de manutenção do equilíbrio de secreção. Então, é muito interessante que a própria secreção do hormônio, né, a própria concentração do hormônio serve como mecanismo de inibição ou de estimulação para que esse hormônio seja secretado, que é o que a gente chama de feedback ou retroalimentação. E nós podemos ter dois tipos de feedback, né? O feedback, a retroalimentação, o feedback negativo, e a gente pode ter a retroalimentação ou feedback positivo. A maior parte dos hormônios age no feedback negativo. O que é o feedback negativo? Né? Você tem um estímulo, produz uma resposta. Aí, esse hormônio ele começa a ser secretado em grande quantidade. O aumento dessa resposta, a alça dessa resposta, vai servir como uma forma de inibir aquele estímulo inicial. Então, por exemplo, se eu tenho uma alta concentração da secreção desse hormônio, o próprio aumento vai inibir aquela célula secretora a liberar mais hormônios. Então, você tem o quê? Um mecanismo, né, de feedback negativo. A resposta se opõe ao estímulo, interrompendo a ação da resposta, tá? Depois a gente vai ver um exemplo, né, acho que eu trouxe aqui, um exemplo prático que a gente vai ver na nossa aula 2, é o eixo hipotálamo-hipófise, que eles têm mecanismos muito claros de feedback negativo. E o feedback positivo, a resposta, ela reforça o estímulo, tá? Então, você tem um estímulo inicial, uma resposta, produz esse estímulo, ele vai funcionar, olha, como um fator de estímulo a mais, né? Então, é um ciclo de retroalimentação positiva. Aqui você tem a inibição da resposta, aqui a gente tem, aqui tem o reforço dessa resposta. Vou pegar um exemplo simples que a gente vai falar, mas só para vocês perceberem. Então, a gente tem lá a hipófise, que produz, por exemplo, o FSH. O FSH, por sua vez, estimula o ovário a produzir, por exemplo, a progesterona. Quando a progesterona está em alta concentração, esse estímulo vai inibir a hipófise. E a hipófise, então, deixa de produzir FSH, que por sua vez deixa de estimular o ovário. Então, vocês percebem que eu vou ter o tempo todo nesse controle de ação, de feedback dos hormônios, de um lado, aumentando a resposta, de outro lado, diminuindo. Então, quando um lado eu aumento a resposta e o outro lado eu diminuo a resposta, eu acabo mantendo esse equilíbrio, que é característica do feedback, né? Que é isso que a gente falou, né? Esse feedback ele tem como principal função a manutenção desse equilíbrio de secreção. E um outro fator importante que a gente precisa, que a gente não pode deixar de falar, está relacionado com o ritmo de secreção. Então, existe, pessoal, um caráter pulsátil da secreção hormonal, né? Então, existem, dependendo do tipo de hormônio, a gente tem períodos onde eles são secretados, tá? Então, olha só, o caráter pulsátil da secreção hormonal é fundamental para preservar o efeito biológico do hormônio, seja por proporcionar momentos de maior repouso para a célula secretora, seja por determinar o padrão de expressão de seus receptores específicos, fundamentais para que a ação hormonal ela ocorra. Então, é importante, às vezes, ter ritmos de secreção para que a gente possa ter essas pausas e a célula secretora, por exemplo, poder se recompor, tá? E aqui, pessoal, a gente tem mostrando, né, a relação
da noite, dia e noite, e alguns exemplos de ritmos pulsáteis de secreção de hormônios. Então, por exemplo, o GH, né? Ele é alto a sua secreção à noite, durante o dia é baixo, voltando a ser maior à noite. Vamos pegar, por exemplo, o cortisol. As concentrações de cortisol são altíssimas no início da manhã e depois, ao longo do dia, elas vão diminuindo até chegar e ficar baixo à noite. Já a melatonina, ela é produzida, né? Ela tem a sua ação mais durante a noite, depois ela vai diminuindo durante o dia, né? Tanto que a melatonina, ela é conhecida como hormônio promotor do sono. Durante o dia, a sua concentração é baixíssima, voltando a ser produzida à noite, tá? E esses daqui são exemplos de ritmos de secreção circadianos, né? Que são produzidos ao longo de 24 horas. Mas a gente pode ter outros exemplos de ciclos, tá? Que podem durar o período, por exemplo, de um mês, que é o que ocorre com os hormônios sexuais femininos, né? A mulher, ela produz hormônios, né? Num ciclo, na grande parte das mulheres, de 28 dias, mas a gente sabe que pode ter ciclo de 30, ciclo de 21 e assim por diante. Então, por exemplo, esses hormônios aqui, ó, o estradiol, o hormônio, o folículo estimulante, o hormônio luteinizante, a progesterona, eles têm um ciclo de secreção ao longo de 28 dias, tá? Então, mostrando que a gente pode ter ciclos, ritmos de secreção circadianos ou ritmos de secreção que podem ultrapassar esses 24 horas, tá? Bom, aqui então, pessoal, espero até aqui tudo bem, espero que vocês tenham entendido, né? Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração dessa aula. Como leitura sugerida, eu sugeriria para vocês o livro de Fisiologia da Margarida, esse livro que é da Margarida de Melo Aires, o capítulo 64, que fala sobre introdução à fisiologia endócrina. Então, essa seria a nossa leitura sugerida. Bom, vou ficando por aqui, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da aula, né? Tenham gostado e estou aberta para dúvidas, né, que possam aparecer ao longo dessas nossas aulas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais para a nossa aula número 2.